Oi, então, nesse vídeo eu vou fazer 3 estudos de funções, que são dessas 3 funções aqui, sendo que o último estudo dessa função vai dar um pouco mais trabalho do que os 2 outros. Ok, então, vamos começar. Então, eu pego a função arctangente de x2, ok? E eu acho que antes disso, antes de começar a estudar uma função, seria bom ter certeza que eu sei pelo menos quem é a função arctangente. Então, a função arctangente, vou fazer uma pequena parêntese aqui. A gente já estudou ela durante as aulas. E a função arctangente ela é definida como sendo a função inversa da função tangente, uma vez que a gente restringe a função tangente a um certo intervalo. Logo, o seu gráfico é o seguinte: a gente restringe a função tangente a menos π sobre 2, π sobre 2, e inverte ela nesse intervalo para obter o seguinte gráfico. Okay? Então, é uma função que é crescente no seu domínio todo, ela é definida na reta toda, e ela tem essa particularidade que a sua derivada se pode se calcular a partir da fórmula que a gente montou no vídeo anterior para o inverso de uma função, e a sua derivada é dada por 1 sobre 1 mais x2. Ok? Então, lembrando, uma vez que eu lembrei disso, eu posso começar a olhar minha função f, ok? E fazer tudo o que eu sei fazer sobre o estudo de função. Então, o domínio, é claro, é a reta inteira. Eu posso olhar, por exemplo, a paridade. Eu vejo que essa função é par, porque se eu pegar qualquer x real, se eu calcular f de menos x, que é arctangente de menos x ao quadrado, isso é igual, já que a função quadrado vai transformar esse menos 1 aqui em mais 1, eu tenho arctangente de x2, que é f de x. Isso vale para todo f, logo a função é par. Eu posso estudar agora os seus zeros. Como a função arctangente é zero, se e somente se o seu argumento é zero, f vai ser igual a zero. Se e somente se o quadrado de x é zero. Que implica que é verdade se e somente se x é igual a zero. Para qualquer outro x, a função é positiva. Então, vou fazer assim, a função é 0 em 0, ela é positiva em qualquer x. Por que ela é positiva em qualquer x? Porque x quadrado é um número estritamente positivo. Eu vejo aqui que a função arctangente de um número estritamente positivo é um número estritamente positivo. Ok? Perfeito? Eu posso fazer umas contas fáceis de limites, que são limites em mais ou menos infinito. Então, se x tende a mais infinito, significa que estou tomando o limite quando esse x2 aqui tende a mais infinito, mas já que arctangente tem um limite que
que é π sobre 2, tá? Isso aqui vai ser igual a π sobre 2. Então eu poderia fazer o seguinte, eu vou tentar escrever isso bem. Fazer, por exemplo, uma mudança de variável. Ok? Vamos chamar, fazer assim, vamos chamar esse x2 de, não vou colocar y, vou colocar z. Vamos chamar x2 de z. Então, se x tende a mais infinito, então é claro que z tende a infinito também. São x2. Então, eu vou reescrever esse limite aqui, usando somente a variável z. Então, eu posso escrever limite quando arctangente, quando z tende ao infinito, de arctangente de z. E como eu vi no gráfico que eu fiz antes, para lembrar das propriedades da arctangente tende a π sobre 2. Logo, a reta de equação y igual a π sobre 2 é a assíntota vertical. Eu vou só fazer a observação aqui, é que se eu fizesse aqui, de repente, um limite quando o x tende a menos infinito, ok? Então, observe que eu posso fazer a mesma mudança de variável aqui, e mesmo se x tender a menos infinito, então z tende ao infinito também. Ok? Porque é x quadrado, então x tender a menos infinito implica que o seu quadrado tende a mais infinito também. E eu vou obter o mesmo limite. Logo, eu tenho o limite em mais infinito e menos infinito é o mesmo, igual a π sobre 2. Então, vou escrever a reta horizontal de equação y igual a π sobre 2 é uma assíntota horizontal à esquerda e à direita. Ok. Muito bem. Então, é claro que não vai ter assíntotas verticais, porque essa função arctangente não tem problema em lugar nenhum. Eu vou começar a olhar a derivada. Então, vamos derivar f. Ok? Então, eu tenho f é formada por duas funções. É a composta da arctangente com a função x2. Ok? Eu lembrei no início que a derivada de arctangente de x é 1 sobre x2. Então, f' de x vai ser derivada primeiro da função arctangente no ponto x quadrado, vai ser 1 sobre 1 mais x quadrado ao quadrado, vezes a derivada de x2, estou aplicando a regra da cadeia aqui, ok? Que me dá 2x sobre 1 mais x4. Perfeito? Qual que é o sinal dessa função? Eu vejo que vai ter uma mudança de sinal em zero. O denominador aqui é sempre positivo para qualquer x. Ok? Então ele não vai aparecer, ele não vai intervir no estudo do sinal. E o sinal pode ser escrito de uma linha só. O sinal de f' vai ser regido pelo sinal de x, que tem o seguinte sinal. Muda de sinal em zero, vale zero aqui, logo a variação de f é a seguinte, a função decresce, chega num ponto que vai ser um mínimo,
e depois cresce de novo. Então aqui eu tenho o mínimo local, o que acontece no caso vai ser global também, e as suas coordenadas eu já posso escrever, é 0, f de 0, que é f de 0 é arctangente de 0, que é 0. Ok. Então vamos fazer, estudar a segunda derivada, aqui não tem problema. Segunda derivada é a derivada de 2x sobre 1 mais x4, ok? Mas esse 2 aqui não me atrapalha, então vou deixar ele na frente. Vou escrever 2x sobre 1 mais x4. Eu prefiro fazer isso para não carregar um 2 na hora de fazer contas mais complicadas aqui dentro. Okay? 2 é uma constante, ele pode sair da derivada. Então, quem que é a derivada? Eu faço a regra do quociente, vai ser a derivada de x, que é 1, vezes o denominador, menos o x vezes a derivada de 1 mais x4, que é 4x3, sobre o quadrado de 1 mais x4. Ok? Me dá 2 vezes, eu tenho 1 mais x4 menos 4x4. Isso aqui é 4x4. Então, x4 menos 4x4 é menos 3x4 sobre esse quadrado. Ok? E eu vejo que provavelmente que isso vai ser 0 em algum lugar, ou até em alguns lugares, porque tem esse 4 aqui, então vamos procurar os zeros e depois estudar o sinal. É um polinômio de grau 4. Ok, mas essa segunda derivada vai ser igual a 0 se e somente se eu vejo que x4 for igual a 1/3. Logo, se x for igual a mais ou menos 1 sobre a raiz de 3. Raiz quarta de 3, desculpa. Isso. Ok, então raiz quarta de 3, não sei quanto que é exatamente, mas não vou precisar saber muito disso. O que importa para mim é agora estudar o sinal dessa função. Então, eu sei que ela vai valer 0 em menos 1 sobre raiz quarta de 3. O telefone está tocando. Alô? Menos 1 sobre raiz quarta de 3 e mais 1 sobre raiz quarta de 3. Olhando para o sinal, como que é o sinal desse polinômio de grau 4 em torno desses pontos? É o sinal menos, ali logo vai ser menos, mais e menos. Ok? Tem até 0 nesses pontos aqui. Muito bem, qual que é a conclusão? É que a função f ela vai ser côncava nesses intervalos e convexa nesse intervalo. Ok? Pronto. Vamos juntar essas informações num gráfico que eu vou fazer do melhor jeito possível. Eu lembro que a minha função é sempre positiva. Ela passa por 0, então ela é sempre positiva.
passa por 0. Ela tem uma assíntota horizontal, à esquerda e à direita, de altura π sobre 2. Okay? Ela decresce, e esse ponto aqui, lembrando, é um ponto de mínimo global. Okay? E a função, o que ela faz? Ela, em menos infinito, ela tem essa assíntota horizontal. Então, a gente viu, nos negativos ela decresce. Então, só tem uma coisa que ela pode fazer. Tem que me lembrar que em 0 a derivada dela é 0. Então, ela tem que tangenciar o eixo x assim. Ela é par, então eu vou refletir isso aqui do outro lado. E obter algo assim. Ficou horrível. Vamos de novo. Bom, o problema é que eu quero que não seja em contradição com o que eu obtive com os meus pontos de inflexão, e fica meio difícil fazer. Mas enfim, vamos acreditar. Okay? Porque falta colocar os pontos de inflexão que estão em... Então eu calculei somente as primeiras coordenadas, menos 1 sobre raiz quarta de 3, que é algo assim. Teria que calcular ainda a posição exata da altura, que é a f desses pontos. Eu não vou fazer. Não vou fazer porque aqui no meu desenho não é particularmente útil. Em mais 1 sobre a raiz quarta de 3, tem um ponto que está na mesma altura, tá? Repito que a função é par. Enfim, aí eu tenho uma função que é côncava aqui, convexa aqui, apesar do meu desenho não ser muito preciso, e côncava de novo aqui. Okay. Então, se eu me lembro que a minha função arctangente era assim, eu de repente tenho a impressão que talvez tinha como adivinhar que o gráfico da função arctangente de x quadrado ia ter alguma propriedade que é de refletir um pouco o que acontece de um lado para o outro. Ok. Perfeito. Qual a próxima função que eu vou estudar, que vai ser muito interessante, eu acho? É a função 1 sobre log x. Perfeito. Então, vou chamar essa função de f. E, bom, então é interessante, porque a gente sabe que como que fica o logaritmo, tá? A função log, ela é assim, né? Ela tem um domínio que é os positivos, ela tende a mais infinito, ela se anula em 1, enfim. Então a gente está calculando 1 sobre essa função, ok? E a gente já vê, a gente não vai poder dividir por 0 aqui, a gente vai ter um problema certamente em 0. Então eu vou passo a passo e cuidar um pouco, porque tem que se lembrar bem de algumas propriedades do logaritmo, mais ainda no próximo exemplo. Então, quem é o domínio? Então, vamos por partes. Primeiro, tem duas coisas no domínio. Eu tenho log. Então, o que eu preciso é que o x seja positivo, porque a função log, que está aqui, será bem definida uma vez que o x será positivo. Tá? Para ln de x existir. E a segunda coisa que eu quero é que nessa fração aqui eu não quero fazer a divisão por 0. Então eu quero que x seja diferente do ponto onde o log é 0, que é em 1. Ok?
Então, meu domínio são todos os x positivos diferente de 1. Então, vou escrever aqui. D são todos os x, são os números x positivos e diferentes de 1. Que eu posso, se eu quiser, escrever assim. Eu saio de 0, 0 não incluído, eu vou até 1. E depois de 1, eu vou até mais infinito. Ok. Esse é o domínio da minha função f. Muito bem? Ok. Então, paridade não tem. Nem faz sentido falar de paridade, por quê? Porque eu vejo que o meu domínio não é simétrico. Então, se x pertence ao domínio de D, menos x não pertence ao domínio de D. Então, eu só vou escrever assim. Nem faz sentido escrever f de menos x para um x positivo. Então, f não é nem par, nem ímpar. Muito bem. O sinal. Então, o sinal de f, tá? Ele é determinado pelo sinal de log x. E o sinal de log x eu tenho aqui. Então, o sinal de f, o mesmo que sinal de log x, ele faz assim, começa em 0, não contido, né? Vai ter 1, não contido, e vai ser negativo aqui e positivo aqui. Então, tem uma mudança de sinal. Isso não quer dizer que a função passa por 0, é só que ela muda de sinal ao passar atravessar 1. Ok? Ok, então quais são os limites relevantes que eu posso estudar? Eu acho que tem vários. Tem o primeiro, o limite quando o x tende a mais infinito, por exemplo. Quando o x tende ao infinito, log x tende ao infinito, a gente vê aqui, né? A função log tende a mais infinito. Então, 1 sobre log x tende a 0. Ok. Então, eu tenho uma assíntota horizontal. A reta de equação y igual a 0 é a assíntota horizontal à direita. Okay? Quais são os outros limites? Eu acho que vai ter um problema perto de 0, talvez, então vou fazer. O que acontece quando x tende a 0 por valores positivos? É necessário aqui colocar por valores positivos, porque eu preciso me aproximar de 0 ficando dentro do domínio. Tá? Eu posso me aproximar de 0 só vindo pela direita. Okay? E quando eu me aproximo de 0 pela direita, o que acontece com o log de x? O log de x tende a menos infinito. Logo, 1 sobre log de x tende a 0. Okay? Então, essa função não possui assíntota horizontal em 0. Perto de 0, os valores de f se aproximam de 0. Muito bem. O que mais? Tem esse ponto ali que eu tirei, que é o ponto 1, em que o log é 0. Então, dá a impressão que se eu me aproximar de 1 pela esquerda ou pela direita, eu deveria observar alguma divergência da função f. Então, vamos lá. Se eu me aproximar de 1 pela direita, se eu me aproximar de 1 pela direita, o que o log faz? Vamos olhar a função log aqui. A função log, quando x se aproxima de 1 pela direita, ela tende a 0.
e por valores positivos. Então, 1 sobre uma função que se aproxima de zero por valores positivos dá mais infinito. Aí vai ter uma assíntota vertical. Se eu me aproximar de 1 para a esquerda, então a função log, dessa vez, ela tende a zero, mas por valores negativos. Logo, vai ser 1 sobre um número pequeno e negativo, vai ser menos infinito. Ok? Então, a partir dessas informações, eu vejo que a minha função f tem uma reta vertical como assíntota vertical, que é a reta de equação x igual a 1. É assíntota vertical. Perfeito? Bem, então tem bastante trabalho só com essas assíntotas. Eu vou passar agora a estudar a derivada. Então, a derivada, é claro que eu vou pegar um x no domínio e calcular a derivada de f. Então, a derivada de 1 sobre log x. Então, 1 sobre log x, o que é? É a composta de x com log e disso com a função 1 sobre x. Então, quem que é a derivada da função 1 sobre x? É menos 1 sobre x2, então no ponto log vai dar menos 1 sobre log ao quadrado, vezes a derivada da função log, que é 1 sobre x. Ok? Então, f' é a função menos 1 sobre x ln de x ao quadrado. É claro que, de novo, essa função não é definida nem em 0 nem em 1, que eu já sabia, mas eu cuidei lá aqui no início de tomar um x que já está no domínio da função. Ok, então o sinal, eu vou ir com calma, talvez, dessa vez, não vou pular as etapas, porque tem o sinal de x. Então, o sinal de x fica assim. Tem o log, que não muda de sinal, tudo bem, ele é 0 em 1, mas ele é sempre positivo, esse log, por causa do quadrado aqui, né? Logo, a derivada, o sinal da derivada, então, atenção, tá? Eu não estou somente multiplicando esse sinal, tem um menos 1. O menos 1 está aqui. Okay? Então eu eu obtenho o sinal da derivada de f. Ah, desculpa, eu fiz mal o meu negócio. Não é muito grave, mas eu só vou empurrar um pouco as coisas mais para cá, porque já que só vou fazer assim. Tá? Eu não preciso dos negativos, porque eu sei que a função não é definida nos negativos. Mas enfim, então vamos lá. Antes e em 0 eu lembro que a função não é definida. Em 1 também não. E aqui a função é positiva. O x é positivo, o log x quadrado é positivo, mas tem esse menos, então eu tenho que multiplicar por menos. Okay? Aqui a mesma coisa, a função é positiva, logo multiplicando por um sinal menos, vai me dar um menos. Então a função f é sempre decrescente no seu domínio. Okay? Qual que é a variação de f?
ela é sempre decrescente, tirando essas regiões. Ok? Não tem pontos críticos, não vai ter mínimos locais nem globais. E o estudo da primeira derivada está feito. Ok. Então, eu vou derivar uma segunda vez essa função. Observe que quando eu derivo tem esse sinal menos que eu vou deixar aqui na frente. E agora eu preciso derivar 1 sobre x vezes o log de x ao quadrado. Que vai me dar o quê? Então aqui é a composta de, vou escrever assim, é a composta de x que manda x para x vezes o log de x ao quadrado e que manda aí todo mundo para o inverso multiplicado por menos 1. Okay? Desculpa, eu não vou colocar esse menos porque ele já está aqui fora. Então, como que eu faço para derivar essa função? Eu começo a derivar a última etapa que tem aqui. Quem que é essa etapa? É derivar uma função 1 sobre x, na verdade. Então, vai sobrar, vamos lá, vai ser igual a menos 1 sobre o quadrado disso tudo. Tá? A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2, vezes, até aqui, passar um pouco para lá, vezes a derivada de x ln x ao quadrado. Então, regra da cadeia. Perfeito? Então, isso é igual. Os sinais menos aqui vão se cancelar. E vou escrever aqui em cima essa derivada aqui. Então, a derivada de x é 1. 1 que multiplica o quadrado do log, mais x que multiplica a derivada de log ao quadrado. Então vai ser regra da cadeia de novo, 2 vezes ln de x, que multiplica a derivada do log, que é 1 sobre x. Perfeito. Que vai me dar, e eu não posso esquecer, eu estou dividindo todo mundo pelo quadrado de x ln de x ao quadrado. Ok? Então vamos olhar com calma. O que eu posso fazer? Eu posso dividir, simplificar por x aqui. X é sempre diferente de zero, porque de novo estou considerando x no domínio da função. E em cima eu posso colocar um log x em evidência. Então vou colocar log x em evidência, que multiplica log x mais 2. E embaixo eu vou expandir um pouco, eu tenho log x quadrado e eu tenho log x elevado a 4. Então, na verdade eu posso fazer mais uma simplificação aqui. Perfeito. Quero estudar o sinal, ver quando que isso é zero. Aí eu vejo agora que se x for pequeno o suficiente, esse log x mais 2 vai ser igual a zero. Então, essa função vai possuir um ponto de inflexão. Então, vamos achar esse ponto de inflexão. A derivada segunda de f vai ser igual a zero, se somente se esse log mais 2 for igual a zero. Que vai ser verdade se somente se o log x é menos 2, que é verdade se somente se x é igual a e elevado a menos 2, que é 1 sobre e ao quadrado, né? Então é um número pequeno, mas, enfim. Nesse ponto, a segunda derivada é zero, e vai ter uma mudança de sinal também, então vou fazer
o sinal da segunda derivada. Eu tenho 3 termos, mas quem importa é log x mais 2. O x2, que eu não vou colocar, tá? Esse x2 aqui ele não muda de sinal, ele é sempre positivo, então ele não me interessa para mudar o sinal. E tem o log x elevado a 3, porque já que uma potência ímpar vai mudar de sinal, onde log x muda de sinal. E o log x muda de sinal em 1. Então, se eu colocar esse 1 aqui, 1 elevado a e quadrado, 1 sobre e elevado a quadrado é menor do que 1, né? Porque e é maior do que 2, então isso aqui é menor do que 1/4, na verdade. E isso aqui vai ser negativo antes, positivo depois. Aqui vai ser 0. E a função log x elevado a 3, ela vai ser negativa aqui e positiva aqui. Ok. Então, o sinal da segunda derivada vai ser o seguinte. Ele é 0 em e elevado a menos 2. Ele é positivo antes, negativo depois e positivo de novo. Lembro que em 1 a função não está definida. Então, o que eu aprendo sobre a minha função? É que a função f é convexa aqui. Ela vai possuir um ponto de inflexão aqui. Ela é côncava entre e elevado a menos 2 e 1. Ela não é definida aqui. Ela é convexa de novo depois desse 1. Então, eu acho que eu posso calcular a posição desse ponto de inflexão. Desculpa. É e elevado a menos 2, f de e elevado a menos 2. E quanto que é f de e elevado a menos 2? Então, tem que lembrar de quem que é f. É ln. Cadê a minha função? É ln de e elevado a menos 2 sobre o log de e elevado a menos 2 ao quadrado. Então, quanto que é? Vai dar menos 4 sobre o quadrado de menos 2, que é 4. Então, é menos 1. Muito bem, então vamos montar um gráfico que é interessante. Eu vou fazer ele só a partir do 0, porque antes a função não é definida. Então é o gráfico da função log de x menos 2 sobre o quadrado do log. Ok? Então quais são os pontos que me interessam? Tem o ponto 1, que eu vou colocar por aqui, onde a gente falou que tem uma assíntota, vertical. Eu tenho esse ponto de inflexão que eu acabei de calcular, então e elevado a menos 2, que é um pouco menor do que 1/4, a gente falou, então se eu tenho meio aqui, 1/4, eu não vou ir muito perto, senão a gente não vai enxergar nada, mas e elevado a menos 2 e menos 1, mais ou menos. Então, e aqui é o ponto de inflexão. E como que era o sinal dessa função? Então eu lembro, vou ter que voltar um pouco aqui. Isso.
Então, essa função tem aquele domínio, ela tem esse sinal, ela muda de sinal em 1, apesar de não estar definida em 1, passa de negativo a positivo. Y igual a 0 é a assíntota horizontal, no infinito ela tende a 0. Em 0 ela tende a 0. Okay? Ela é negativa, observe, ela é negativa, mas ela tende a 0. Okay? Em 1 pela direita tende a mais infinito. Em 1 pela esquerda tende a menos infinito. Logo, x igual a 1 é a assíntota vertical. E a gente tem essa variação aqui. A função é sempre decrescente. Okay? Então, vou juntar essas informações no meu desenho. A gente acabou de falar. A função aqui, ela decresce, ela é negativa entre 0 e 1. Então, e no limite, ela tende a 0. Então, acho que ela tende a 0 assim. Okay? Ela decresce. Vou fazer de novo. Ela decresce. E lembra que ela é, olha aqui, ela é côncava nesse intervalo. Por isso que eu fiz ela desse jeito. Então ela é côncava, depois ela tem que ficar, convexa, e depois ela tem que ficar côncava. E já que ela tende aqui para menos infinito, a gente entende por que ela tem que começar a ficar côncava. Mais ou menos. Ok? E em 0, entre 1, e mais infinito, a gente sabe que ela tem uma assíntota vertical aqui, que ela é sempre decrescente e que ela tende a 0 em mais infinito. Ok. Então esse é mais ou menos o gráfico dessa função. O que é interessante observar esse... caramba, eu fiz tudo. Nossa, eu fiz tudo errado. Que viagem é essa? Enfim, eu não fiz tudo errado, eu fiz tudo certo. O que eu fiz completamente errado foi aqui. Eu inseri isso na função errada aqui. F de e elevado a menos 2 é 1 sobre o log de f de e elevado a menos 2. Só. Então é menos meio. Ok? Então aqui é menos meio, não é menos 1. Mas o gráfico está certo, senão. O que eu escrevi de errado aqui, eu já estava no próximo estudo de função. Ok? Aqui é o gráfico da função 1 sobre log x. Foi mal. Perfeito. Desculpa pela confusão, mas esse é o gráfico da função 1 sobre log x, que é interessante porque a gente vê aparecer esse ponto de inflexão em e elevado a menos 2. Então, eu acho que eu vou parar aqui e no próximo vídeo eu faço o estudo daquela outra função que estava escrita aqui, que é essa função aqui. Enquanto esse vídeo não estiver pronto, vocês já podem começar. Muito bem.